Agora voltamos à programação normal com o Marcelo falando sobre acessibilidade toolkit, entendendo de uma vez por todas da WCAG. Olá pessoal, boa noite. Vou falar rapidamente aqui, só para as pessoas... Não entendi. Sim, claro. Vou falar aqui só para as pessoas que não estão enxergando, saberem onde eu estou, mas vou voltar no microfone porque eu também tenho um problema de querer segurar alguma coisa enquanto eu apresento. Basicamente, o que eu vou falar aqui, ele faz link com algumas coisas que as pessoas falaram anteriormente. Todo mundo, talvez aqui, na verdade eu acredito que muita gente não entendeu o que exatamente é WCAG, e alguns palestrantes citaram WCAG, então eu vou explicar um pouquinho, não vou me aprofundar, vou explicar um pouquinho e vou falar sobre o projeto que tem a ver, que facilita o entendimento da WCAG. Falando um pouquinho de mim, eu sou o Marcelo Salles, trabalho há 10 anos no Itaú Unibanco. Nesse momento, eu estou de camisa amarela com a seguinte frase provocativa: não sou deficiente, seu site é que é. Tenho uma calça, estou usando uma calça jeans azul e um tênis vermelho. Uso óculos, tenho cabelo ralinho, baixinho, para quem não sabe, e eu gosto de usar assim porque eu não gosto de pentear o cabelo de manhã. Vamos lá. Eu trabalho há 10 anos no Itaú Unibanco. Na verdade, eu comecei a trabalhar no Unibanco, houve a fusão com o Itaú, então atualmente é Itaú Unibanco. Desses 10 anos, eu trabalhei 6 anos na TI. Minha formação é de design, eu trabalhei em várias frentes de design, motion, 3D, 2D, embalagem, o que vocês imaginarem de design eu acabei trabalhando no decorrer da minha carreira, porém, por curiosidade, acabei migrando para o mundo da tecnologia e acabei sendo front-end no Itaú Unibanco por 6 anos. A partir daí, quando foi formada a área de UX, que já comentaram aqui, a User Experience, que trata de toda a jornada de experiência do usuário, também não vou me aprofundar nesse ponto que não é o tópico da palestra, mas quando foi formada a área de UX dentro do Itaú, acabei migrando para lá, então há cerca de 4 anos e meio eu estou na área de UX. E mais precisamente, nos últimos 4 meses aproximadamente, eu acredito que um pouquinho mais que isso, eu estou focado 100% com o assunto acessibilidade. Trabalho dentro da área de UX e focado 100% em acessibilidade. Felizmente, porque era algo que eu já fazia desde o início do assunto no Brasil, desde a legislação, que é de 2016, na verdade 2015, e até um pouco antes. Há cerca de 5 ou 6 anos eu já trato do assunto. Naturalmente, acabei caindo nessa área dentro do Itaú e, enfim, estou fazendo parte aí da migração e de tudo o que o pessoal fala a respeito desse assunto, lá dentro. Tem um projeto pessoal que é o acessibilidade.de, http://acessibilidade.de. É um projeto chamado Todos por Acessibilidade. Criei um canal no YouTube que eu preciso voltar a funcionar e hoje, com as dicas aqui de audiodescrição da galera, eu vou trabalhar, principalmente o pessoal da Inclusão na Lata de manhã. Vou voltar a trabalhar com isso. E também sou articulista dos blogs, do Xblog, do UX Collective e do TableS. Agora falando um pouco diretamente na palestra. Por que criar um toolkit de acessibilidade? Na verdade, antes da gente falar por que criar, vamos entender um pouquinho sobre o que é WCAG. Quando eu falo de WCAG, eu estou falando do quê? Web Content Accessibility Guidelines. São as diretrizes de conteúdo de acessibilidade. As diretrizes que tratam de tudo o que é necessário você falar de acessibilidade, você pensar em acessibilidade quando se pensa em projetos digitais, seja ele mobile, seja ele internet. E essas diretrizes são criadas pelo W3C, como o Renato Ferraz comentou anteriormente, e a partir delas você consegue ter todo o direcionamento de como desenvolver sites e aplicativos da melhor forma possível. Se você faz uma busca no Google hoje por WCAG, você vai encontrar cerca de 8 milhões de artigos. É conteúdo pra caramba. E isso é legal por quê? Porque WCAG, felizmente, é um item muito bem documentado no mercado. É muito difícil a gente ver uma documentação bem efetiva e eficaz. No caso da WCAG, é completamente diferente. É uma documentação bem completa, porém, por ser completa, existem muitos conteúdos ali densos e acadêmicos, então acaba sendo complicado o entendimento dela. A pessoa que começa a pesquisar sobre o WCAG, normalmente chega na sigla WCAG por conta de ter ouvido falar, por conta de ter lido em algum artigo, por conta de ter visto algum vídeo, alguma coisa assim.
A pessoa começa a estudar e vai achar um monte de documentos. Como eu falei, no Google, mais de 8 milhões de artigos. E aí o que acontece? Ela vai chegar nas noções sobre a WCAG 2.0. Aqui está desatualizado, mas eu já vou atualizar vocês sobre isso. Vou explicar por quê também. WCAG 2.0. A pessoa encontra esse documento e vai encontrar muitas informações a respeito. Mas são tantas informações, que a galera tem um primeiro momento de excitação. Normalmente a galera grita, né? Entende que o conteúdo está todo bem organizado, eles vão identificar que os critérios de sucesso são completamente organizados da seguinte forma. Eu tenho benefícios, eu tenho finalidade do critério, eu tenho exemplos, eu tenho recursos relacionados, eu tenho técnicas e falhas para utilização e para compreensão da WCAG, eu tenho termos-chave, eu tenho critérios, enfim, eu tenho uma série de itens que organizam o conteúdo. Quando eu falo de WCAG, eu estou falando basicamente de 4 princípios fundamentais, que já citaram aqui, perceptível, operável, compreensível e robusto. A partir daí eu tenho 12 recomendações, e dentro dessas 12 recomendações, atualmente eu tenho 78 critérios de sucesso, e aí vem o item que eu falei da desatualização. No slide está falando ali em cima, noções sobre a WCAG 2.0. Na verdade, no último dia 5 de junho, a gente teve uma atualização para a WCAG 2.1. Essa atualização nos trouxe alguns critérios a mais que contemplam coisas relacionadas a mobile, deficiências cognitivas e também pessoas com baixa visão. Anteriormente, as diretrizes não contemplavam essa situação, atualmente já contemplam. Dentro das 12 recomendações, a gente tem um total de 78 critérios de sucesso. Aí pensem o seguinte, são 78 critérios de sucesso muito bem documentados, com toda a estrutura que eu montei. Quanto tempo a pessoa... Tá bom. Quanto tempo a pessoa vai demorar para estudar a WCAG? Vai demorar muito tempo, porque são muitos conteúdos, são densos e conteúdos até de certa forma chatos de serem lidos. Mas, quando você encontra o conteúdo e a questão da excitação, a primeira exclamação da pessoa vai ser o eita, né? E a partir daí vai falar, da hora, encontrei muito conteúdo, riquíssimo, legal, o que eu faço com esse conteúdo? Aí a pessoa começa a estudar. Aqui eu tenho um exemplo básico, seria um dos critérios utilizados, que é o legendas, noções sobre o critério de sucesso 1.2.2, e aqui eu tenho toda a informação do porquê é necessário aplicar legendas em vídeos, quais os benefícios que eu tenho com essas legendas, quais seriam as técnicas de aplicação, enfim. Você vai descobrir que esse conteúdo é riquíssimo. Aqui é uma rolagem demonstrando a quantidade de informação na tela. A partir daí, você vai pensar o seguinte, vixe, é a primeira palavra, porque você vai descobrir que é um conteúdo denso e muito conteúdo, textão, literalmente. Você vai falar, tá tenso, afinal, porra, eu vou ter que estudar tudo isso mesmo? E por fim, você vai mandar um tchau. Cara, eu não quero falar disso WCAG, eu quero que se dane. Eu não vou estudar esse negócio nem a pau. Então, esse é o grande problema de acessibilidade atualmente. Você, quando começa a estudar o assunto, você vai perceber que são muitas informações a respeito. A partir daí, volta a pergunta. Por que criar um toolkit de acessibilidade? Basicamente porque é chato estudar acessibilidade. A WCAG, na verdade, não acessibilidade. É complicado e é demorado. Para você chegar ao entendimento perfeito de todos os critérios de sucesso, realmente há um tempo de aprendizagem. Não é um botãozinho que você vai ligar ali e a partir daquele momento você vai estar entendendo de tudo. Faz parte do processo. Só que, a partir do momento que as pessoas percebem que todos os critérios de sucesso são basicamente heurísticas de desenvolvimento de qualquer site e aplicativo, se torna mais fácil. Há uma mudança de mindset. Normalmente, quando se projeta sites ou aplicativos, você pensa muito na questão visual. Como que são agrupadas as informações, como que eu complemento determinada tela, o que eu faço, e eu desenvolvo aquele layout bonito no Photoshop, no Illustrator e passo para o desenvolvedor. Só que você não está pensando no aspecto oral. Como aquela informação vai ser lida ou ouvida pelas pessoas. Vai ser lida por um leitor de telas, por exemplo, ou vai ser ouvida pelas pessoas. A partir desse momento, muda completamente seu mindset, porque você tem que pensar no design de interação básico da sua aplicação, você tem que pensar na usabilidade básica, você tem que pensar na sua arquitetura de informação, e tudo isso é trabalho do X. Quem perguntou sobre o X?
Então, o trabalho de um User Experience é basicamente definir todas essas regras e todas as condições. A partir dali, você tem o design aplicado, o layout, a carinha bonita, né, que o pessoal acha. Aí, a partir dali, você tem o desenvolvimento, enfim, você tem uma série de questões envolvidas. Mas o trabalho primordial, o trabalho principal, acaba sendo do UX, porque ele vai determinar toda essa estrutura. Só que quando ele começa a estudar WCAG, ele vai ver que o negócio é complicado. E daí vem a questão. Não, aliás, antes do entendimento, assim, esse tipo de situação em que a pessoa pensa que é complicado, traz dois problemas, basicamente, com relação ao entendimento. O primeiro é o não entendimento das diretrizes, como de fato a gente precisaria entender, e também a não adoção completa dos critérios de sucesso, o que faz com que seu site normalmente peque o seu site ou aplicativo peque em algum momento do desenvolvimento da aplicação. A Thalita Pagani, ela descreveu um artigo no site do Movimento Web para Todos, e esse artigo tinha o seguinte título: Desafios e oportunidades de pesquisa em acessibilidade e inclusão digital no Brasil. Ela fez um trabalho de pesquisa sobre isso, junto com outras duas pesquisadoras, que eu não me recordo o nome, e ela descreveu isso nesse artigo. Através desse artigo, a gente tem 5 desafios básicos sobre a aplicação de acessibilidade no Brasil. E o primeiro desafio seria o seguinte: adoção de recomendações de acessibilidade em sites e publicações científicas. Dentro desse artigo e dentro desse desafio, existia uma dúvida. Aliás, existiam várias dúvidas, mas uma em especial eu destaquei aqui, que existe de fato uma dificuldade no entendimento das recomendações de acessibilidade, mesmo com a adaptação ao contexto brasileiro? A resposta é sim. A gente tem uma completa carência e dificuldade em aprendizado da WCAG. E talvez isso explique a ausência completa de acessibilidade nos nossos sites e aplicativos. Se eu não me engano, o último dado que tem, promovido inclusive pela HandTalk, parece que só 2% dos sites do Brasil possuem uma acessibilidade e talvez não 100% adequada. 98% dos sites, ou seja, tem muita coisa a se trabalhar, precisam ser aplicados ainda todos esses conceitos. A primeira ideia do Toolkit, quando nasceu. Agora eu preciso de água aqui um pouquinho. Tudo começou num card sorting. Para quem não sabe o que é card sorting, é uma das metodologias utilizadas por Design Thinking, também muito utilizado por UXers, onde você organiza ideias. Você pede para um determinado grupo ou uma determinada pessoa determinar e montar um conteúdo a partir de uma série de cards que você fornece para essa pessoa. E aí você dá um desafio para ela vai separar aqueles cards. Isso é importante você fazer com várias pessoas, por quê? Porque você tem mindsets diferentes, as pessoas têm conhecimentos diferentes, experiências diferentes de vida. A partir dali você vai ter um entendimento melhor da situação. Aqui na imagem eu tenho alguns cards desses espalhados numa mesa, e nessa imagem agora, não sei se todos estão enxergando porque está um pouco contraste, eu tenho alguns designers lá no Itaú, executando esse card sorting. Basicamente, qual foi a atividade? Eu dividi todos os critérios de sucesso em pequenos cardzinhos e dividi a galera em 3 grupos e pedi o seguinte: dentro de um escopo de design, quais desses critérios de sucesso vocês acreditam que se encaixam no desenvolvimento dos projetos? A galera, principalmente os designers, naquela ocasião, eles tinham muito em mente que eram coisas relacionadas a contraste, coisas relacionadas a cores relacionadas a tamanhos de fontes. Tudo isso faz parte dos critérios, mas não é apenas isso. Na época, a gente ainda estava trabalhando com a WCAG 2.0, então eu tinha 61 cards e não 78 como atualmente, mas tinha 61. Dos 61, um grupo levantou, se eu não me engano, 38 cards, o outro grupo levantou 45 cards e o outro grupo levantou 48 cards. E aí eles perceberam por si só que é muito além de cores, contraste e tamanhos de fontes. É muita coisa a se trabalhar, principalmente eles, designers, ao perceber que existe muito conteúdo básico de desenvolvimento de qualquer site e aplicativo. E isso é interessante porque não foi eu falando, não foi eles lendo em algum lugar, foram eles mesmos tirando as próprias conclusões a partir do material que eles estavam em mãos. Isso também foi legal porque nenhum deles que estavam trabalhando ali tiveram acesso completo às diretrizes WCAG, porque, como eu falei, é um conteúdo rico, porém chato de ser estudado.
Com os cards em mão, que seriam resumos, então ficou muito mais fácil deles, pelo menos, terem um primeiro acesso e um primeiro momento sobre a WCAG, e aquela conclusão que eles tiraram sobre a aplicação e o que precisava ser feito, também evoluiu para, poxa, é somente isso, é tão simples assim a WCAG, então muda um pouco o foco, muda um pouco o mindset das pessoas quando elas manipulam esse tipo de informação. Existe toolkit para tudo. Até então, é importante dizer, eu não tinha pensado na ideia do toolkit ainda. Eu estava simplesmente aplicando um card sorting. Porém, trabalhando com o X, eu tenho acesso a esses materiais diariamente. E aí eu identifiquei que existia toolkit para tudo. Para quem pesquisar toolkits de design thinking, vocês vão achar uma série de padrões no mercado. Aqui eu listo alguns. Por exemplo, tem o design kit da IDEO, tem o Method Cards, que é do governo dos Estados Unidos, que é bem bacana, por sinal. Tudo isso são bases e heurísticas de desenvolvimento e design de aplicações. Eu tenho o Methods Toolkit da Mozilla, para quem não sabe, é criadora do Firefox, do browser. Eu tenho da Microsoft um material de inclusão muito rico também, focado para desenvolvimento de aplicações inclusivas. Eu tenho também o material Toolbox da Hyper Island, que é uma escola também de ensino de design e tecnologia, inovação e afins. E também, por fim, eu tenho aqui apresentando um material do Method Kit, que também, basicamente, esse eu descobri por indicação de um amigo, eu não o conhecia, e aí entrando em todos os materiais do Method Kit, eu percebi que eles tinham, inclusive, o toolkit para desenvolvimento de banheiros. Para arquitetos, isso daqui seria fundamental. Aqui na apresentação da imagem eu tenho alguns cards de construção de um banheiro, indicando, por exemplo, uma banheira, uma pia, uma sauna, um vaso sanitário, enfim. Isso deve ser muito útil para arquiteto, para mim com certeza não serviria. E isso é interessante de pensar no toolkit. Existe toolkit para tudo que facilita a nossa vida e são ferramentas diárias. E aí vem a questão, por que diabos até hoje ninguém pensou num toolkit de acessibilidade? E aí que entra o projeto do WCAG. E aqui eu mostro o processo de criação desse toolkit. A primeira imagem que eu tenho aqui são os toolkits, são os cards que eu havia utilizado no card sorting com o pessoal do Itaú, jogados na mesa. Eu tenho alguns deles e eu considero esse o meu MVP. Para quem não sabe, o MVP é basicamente um boneco daquilo que você está construindo inicialmente, antes de lançar no mercado. Ou, na verdade, você lança aquilo como um pré-teste e, a partir daí, você desenvolve o seu produto no mercado. Então, o que acontece? A partir desse MVP, eu comecei a desenhar os cards. Eu tenho agora aqui algumas ilustrações, rabiscos mesmo, RAFs totais, até porque eu não sei desenhar, mas eu consigo pelo menos ter a ideia no papel. Então, eu desenhei algumas coisas e como eu queria o layout desses cards. O layout foi o de menos. O layout foi muito simples, porque é um padrão, as informações se repetem, eu identifiquei quais eram as informações relevantes para esses cards, no caso, o nível de critério de sucesso, o princípio dele, a recomendação dele, o nome dele, obviamente, o código, enfim, fui identificando alguns pontos e, a partir daí, eu cheguei no modelo final. Aqui eu tenho apresentado o modelo final do toolkit, e esse toolkit ele tem essas informações que eu citei, com um link também para a diretriz completa, caso o usuário queira ter mais detalhes, obviamente, e também algumas informações que eu vou citar nos slides posteriores, que vai ficar mais claro do que aqui não adianta. E eu fiz o quê? Alguns testes de impressão, foi um trabalho bem manual mesmo, fiz a revisão dos textos. Esse eu considero a parte mais difícil, por quê? Porque, como comentei, WCAG é riquíssimo, porém textos densos e acadêmicos. Então você pega aquele calhamaço de texto e reduzir em poucas linhas, talvez 4, 5 ou 6 linhas, e a partir daí fazer com que essas 4, 5 ou 6 linhas façam sentido para o usuário. Então, ou seja, o trabalho que eu considero mais difícil de todo foi sintetizar a informação. Uma vez sintetizado, eu tive o formato final dos cards. Aqui eu apresento 2 modelos, e aí eu vou ter que ler, porque eu não decorei exatamente, e aí seria o seguinte. O primeiro critério, para vocês terem uma ideia da dificuldade de compreensão da WCAG, né? O primeiro critério que eu levantei aqui era o seguinte, critério de sucesso 3.1.5, nível de leitura. O texto seria o seguinte, eu vou ler aqui direto do computador. Quando o texto exigir uma capacidade de leitura mais avançada do que o terceiro ciclo de ensino básico, após a remoção dos nomes próprios e títulos, está disponível conteúdo suplementar
ou uma versão que não exija uma capacidade de leitura mais avançada do que o terceiro ciclo do ensino básico. Vocês entenderam, certo? Perfeito. E aí o que acontece? A partir desse texto, eu elaborei o seguinte. Caso uma determinada... Nossa, nem eu estou enxergando aqui. Caso um determinado conteúdo seja tão complexo a ponto de um usuário com ensino fundamental completo não ser capaz de entender, será necessária a sua revisão ou utilização de conteúdo suplementar que facilite o seu entendimento. Então, ficou um pouco mais fácil. E ainda assim, é complicado de entender, mas ficou bem mais fácil do que a versão anterior. Então, o trabalho principal foi exatamente fazer esse tipo de resumo e sintetização da informação. Eu vou ler o segundo card aqui. O segundo card seria o seguinte: critério de sucesso 2.4.5, várias formas. O original é o seguinte: está disponível mais de uma forma para localizar uma página web num conjunto de páginas web, exceto quando a página web for o resultado ou um passo de um processo. Tá fácil de entender também, certo? Agora, o resumo, como ficou. O usuário sempre deve ter opções e formas diferentes para acessar ou localizar um determinado conteúdo. Bem mais simples, certo? Então, o que acontece? O trabalho do Toolkit foi basicamente isso. Descrever de uma forma mais simples a WCAG para todos os seus critérios, na verdade, atualmente, os 78 critérios. A partir daí, houve a construção do boneco. Eu sintetizei todos os textos, coloquei isso tudo num Word, basicão, e aí eu comecei o processo de construção. Aqui eu vou tentar descrever essas imagens, porque basicamente são imagens dos slides. Eu tenho um primeiro momento, os testes de impressão. A impressão foi simples, tá, gente? Em impressora em jato de tinta em casa mesmo, onde cabiam... Eu fiz um tamanho que cabia 4 cards por página, assim eu economizava a tinta da minha impressora também. E a partir daí eu desenvolvi esses modelos. Acrescentei no verso da carta QR Code para todas elas. Por quê? Porque eu tenho o linkzinho para o critério de sucesso completo. Porém, é muito difícil a pessoa digitar, mesmo eu resumindo, trabalhando com um encurtador de URL. Então, fica difícil a pessoa acessar. Então, basicamente, eu coloquei um QR Code que facilita o acesso à informação do critério de sucesso completo, caso mesmo assim, com o resumo, ela não entenda. A partir daí, eu comecei a construção. Aqui na tela eu tenho o Colaprint, os cards dobrados, alguns modelos de cards dobrados e a colagem. Foi um trabalho completamente manual, um por um. Aqui eu tenho uma imagem da caixinha, que eu desenhei também uma caixinha para armazenar esses toolkits na versão final, que deveria ir para a produção. E aqui eu tenho, o contraste não está adequado, mas aqui eu tenho basicamente as caixinhas montadas, onde na imagem do lado esquerdo tem a caixinha vazia, na imagem do lado direito tem a caixinha com alguns cards já dentro dela, já construído. E eu acredito que essa foto ficou bem boa mesmo, dá até para vender esse produto de uma forma melhor. Aqui eu tenho um slide com todas as cartas, na verdade todas não, algumas cartas espalhadas na mesa, e basicamente é o trabalho que eu estou mostrando e estou exibindo agora nesse momento. Aqui eu também fiz o seguinte, cards instrucionais. Por quê? Nem todo mundo sabe usar um toolkit. E quem tivesse acesso ao toolkit e não soubesse o que seria, o que significava cada item do cartão, então eu falei, poxa, eu vou colocar conteúdos adicionais e instrucionais. A partir daí, eu tenho o formato final de todos os cards. Tem algumas considerações, eu vou correr aqui que já falaram que eu estou em cima do tempo. Considerações sobre design inclusivo. Vocês viram o Flávio anteriormente comentando sobre design de fontes. Então aqui o que eu pensei? Eu trabalhei com uma fonte chamada Tiresias, por quê? Aqui eu tenho uma comparação na tela com a fonte Arial e a fonte Tiresias. Quando eu trabalho com a fonte Arial, basicamente o I em letra maiúscula e o L, eles são exatamente iguais. Isso dificulta para usuários que têm baixa visão ou entendimento. Aqui é um exemplo bem simples, tá, gente? Mas dependendo do volume de palavras que eu tenho, confunde bastante o usuário. Eu estou utilizando uma fonte Tiresias, que ela foi uma fonte encomendada pelo Royal National Institute of Blind People, que é do Reino Unido, e eles fizeram uma encomenda dessa fonte justamente para trabalhar especificamente a questão de acessibilidade para pessoas com baixa visão. E aí, nesse exemplo, eu demonstro algumas serifas
Serifas são os tracinhos que tem na fonte, por exemplo, o I maiúsculo eu tenho alguns tracinhos identificando, o L eu tenho um rabichinho ali para a direita, identificando que é um L. Então, consequentemente, eu deixo de ter a confusão mental com relação a essas fontes, facilita bastante o trabalho. E aqui faz o link com o que o Flávio tinha comentado sobre fontes e inclusão. Outro exemplo aqui, em todos os cards, eu tenho os 4 princípios da acessibilidade: perceptível, operável, compreensível e robusto. Cada um deles é determinado por cor. Porém, pensando em usuários daltônicos que confundiriam as cores, eu trabalhei também com padrões. Então, cada um dos padrões, além das cores, eu tenho padrões diferentes para cada um dos princípios. Padrões em linhas horizontais, verticais, quadriculados e afins. Aí a pessoa consegue identificar mesmo misturando todas as cores. Por fim, para chegar aqui e finalizar, eu tenho a versão digital. Quem quiser acessar, já pode acessar do celular a partir daqui, guiawcag.com, porque me pediram, alguém me pediu, falou assim, Salles, você não vai lançar esse material em formato digital? Eu relutei por quê? Porque isso daqui eu faço no meu tempo livre, eu fiz no meu carnaval, praticamente, a galera viajando no carnaval e eu lá no carnaval dentro de casa montando esse material. Não sei quais são as últimas séries da Netflix, por exemplo, porque eu não tenho tempo de ver série, eu tenho tempo de fazer card. E, enfim, isso agiliza o trabalho. O material digital está aqui, ele é responsivo, eu vou torná-lo um PWA em breve, para quem não sabe, vai ser um Progressive Web App, que faz com que você consiga instalar e ele simule um aplicativo instalado no seu celular diretamente. A versão do card, aqui eu demonstro como ele funciona. Aqui é um efeito de mouse over, mas também tem a navegação completa por teclado para quem quiser testar. E vou passar rapidamente aqui. Tive alguns feedbacks, não vai dar tempo de ler todos os feedbacks, mas depois eu compartilho essa apresentação para quem quiser ver. Foram feedbacks bem positivos, da própria Thalita. Tive um convite do Reinaldo Ferraz, vai ter um evento dele que ele falou do WebBR. Vou soltar um spoiler aqui. É bem provável que o W3C imprima esses cartões e distribua no WebBR, ou seja, quem for no WebBR vai ganhar um toolkitzinho desse. Tem aqui algumas pessoas já utilizando os cartões em palestras. Aqui, no caso, ocorreu o evento XConf Redux e o Felipe Barreto fez uma apresentação de acessibilidade, ele acabou demonstrando o toolkit, ou seja, está gerando uma repercussão bem bacana porque as pessoas realmente estão gostando. Próximos passos, que é o último slide da apresentação, é o que eu comentei. Criar uma tag identificando o relacionamento entre áreas prioritárias para cada critério. Aquela brincadeira que eu fiz com os designers no card sorting, dentro de um contexto de design, quais são os critérios de sucesso que você se encaixa, eu já vou criar um filtro indicando quais são os critérios de sucesso relacionados para design, para TI, para marketing, para todas as áreas específicas. Eu vou ter um tutorial com os métodos de aplicação, isso eu já estou preparando esses vídeos para isso. Vou transformar em PWA, como eu comentei. Vou também publicar esses materiais em inglês, já está em desenvolvimento. E, por fim, talvez aplicar Braille nos cartões, porque, afinal, se eu estou trabalhando com acessibilidade, eu quero trabalhar com acessibilidade completa. E é isso, gente. Ficam meus contatos. Tem os links aqui que eu citei, acessibilidade.de, acessibilidadetoolkit.com e guiawcag.com. E a palestra já está disponível no Bitly, para quem quiser os slides da apresentação. O endereço, para vocês anotarem, para quem não está enxergando, bit.ly/acessibilidade-toolkit-slides. E os meus contatos, que é basicamente msalles para quase todas as redes sociais, a não ser o LinkedIn, que é msalles78. É isso, obrigado.